Carol, Felipe Pereira e a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo bem? Tudo tranquilo. Há Bom dia. alguns dias nós temos já falado sobre este levantamento que foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e estávamos ali já de olho, né, Bruno, nesses números das cidades da região de Campinas. Agora, o resultado te surpreendeu? Como que você viu? Afinal, da nossa região aqui de Campinas, 15 cidades estão figurando no pior nível de avaliação da gestão pública. Pois é, Carol, vamos só rapidamente explicar para o nosso ouvinte aí, né? O índice de efetividade da gestão municipal é um dos índices importantes aí, que serve como parâmetro para análise, né, de como as prefeituras estão lidando com questões como gestão das políticas públicas, participação, utilização de ferramentas tecnológicas. Ele é um índice que foi criado em 2015, né, pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele tem como principal objetivo criar parâmetros de comparação entre as 600, né, as 644 cidades do estado de São Paulo. A capital tem um Tribunal de Contas próprio, né, por isso que não entra nessa lógica, e esse índice mede uma série de variáveis importantes, como, por exemplo, a dimensão do planejamento, né, a consistência entre aquilo que é planejado e aquilo que é implantado, a questão da gestão fiscal, que vai medir os resultados da administração fiscal a partir da execução orçamentária e financeira, as questões relacionadas à educação, os resultados, principalmente daquilo que é competência do município, a saúde e assim por diante, né, Carol? Então, os índices, de maneira geral, quando a gente observa eles chamam um pouco a atenção porque mostra que em diversas áreas as cidades da região caíram muito e vem caindo desde 2020, né, Carol? Por que esse é um problema? Porque, na verdade, o TCE vai orientar muito da sua análise das contas públicas, da situação do município, a partir de indicadores objetivos também. Então, naquele momento, quando chega aí a análise das contas do prefeito, das câmaras municipais, né, o TCE está olhando, obviamente, para todos esses documentos que comprovam os gastos, né, aquilo que está sendo feito, mas tem essa referência do índice como horizonte para poder balizar as suas decisões, né, Carol? Das notas, existe até uma explicação, ela vai de uma classificação de A até C, tem ali também um B+, um C+, enfim. E da nossa região, 4 cidades ficaram com nota B, Indaiatuba, Vinhedo, Pedreira e Jaguariúna. Aí na nota C+, e C, nós tivemos C+, 12 cidades da nossa região, as mais próximas aqui, Valinhos, Hortolândia, Itapira, Paulínia, que ficam um pouco mais próximas a nós, Sumaré, e nota C, Campinas, Americana, Estivagé, Lindóia, entre outras. Aqui tem Socorro também. É uma posição que tem também a ver com a complexidade do município e por isso a dificuldade de atingir nota. Como que você avalia isso para que também a gente não seja injusto aí com as administrações, Bruno? Sim, você citou um ponto importante, né, Carol? Às vezes você está falando aí, está trazendo a informação que seria a média, vamos dizer assim, das notas, mas quando a gente pega por indicador, e eu estava citando aqui cada um dos indicadores, há variações entre os municípios. Às vezes o município não está com uma média muito boa, mas tem um bom indicador em educação, né? Às vezes, sei lá, ele não está bem no que diz respeito à utilização de recursos tecnológicos, mas tem caminhado bem no que diz respeito às políticas ambientais, que é uma responsabilidade do município. Então, a gente precisa olhar para esse índice não como algo absoluto, né, Carol, na análise da gestão, não como a única ferramenta que vai dizer se a gestão está funcionando ou não está funcionando, mas utilizá-lo como uma das ferramentas úteis a fim de poder identificar os gargalos e aquilo que precisa ser superado. Então, por exemplo, você pega uma prefeitura que o índice relacionado à educação não está muito legal, isso já serve como um parâmetro, ou deveria servir, para secretários, para diretores, né, responsáveis por cada uma das pastas, para os próprios vereadores, para a sociedade, ver o que especificamente dentro do campo da educação não está funcionando. Tem a ver com o problema de manutenção da escola, tem a ver com a quantidade de vagas oferecidas, tem a ver com a oferta de professores, tem a ver com questões associadas à merenda, enfim. Então, isso serve para poder balizar, muitas das vezes, debates que vão se desdobrar posteriormente para poder melhorar os próprios indicadores. A própria galera do TCE, quando comenta sobre o índice, né, chama atenção em que sentido? Fala, olha, o índice é, na verdade, muito mais para ajudar os gestores do que necessariamente para puni-los num primeiro momento. O que pode vir a constituir uma punição futura, vamos imaginar como uma hipótese de não aprovação de contas, é ser sistematicamente aquilo que nos relatórios que o TCE envia para a Câmara e para a Prefeitura, os erros não são corrigidos, o que inevitavelmente também aparece depois no índice, porque vai ter a ver com essa qualidade da gestão pública.
Algumas cidades já foram ouvidas pelo G1 e deram respostas a respeito desses índices. No caso da Prefeitura de Campinas, ela diz que está atuando para, de forma sistemática, aprimorar essas políticas públicas e dar mais eficácia aos serviços para melhorar estas notas. E citou aqui algumas questões envolvendo até a coordenação que existe hoje na Prefeitura, através da Secretaria de Gestão e Controle. Eles têm lá uma ordem de serviço que foi instituída pelo Grupo de Apoio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que servidores, portanto, trabalham somente para poder identificar e melhorar esses serviços para poder garantir uma resposta às notas do IEG. E aí eles também pontuaram que foram nomeados aí pelo prefeito uma série de atividades e também grupos com as pastas principais para que eles direcionem esses trabalhos na saúde, educação, finanças e serviços públicos, e que na saúde eles destacaram que a pandemia de 2020 trouxe muitas consequências e também o fato de ter pressionado muito o atendimento e por isso as dificuldades acabaram aparecendo nesse índice que foi apresentado agora. Inclusive, no estúdio CBN hoje à tarde, o Marco Guarizo vai conversar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho, para falar, evidentemente, não sobre os municípios de forma específica, mas explicar como um todo o que é esse levantamento, quais são esses índices que nós estamos comentando aqui e como os municípios podem balizar as ações com base nos segmentos avaliados. O estúdio CBN começa, como você sabe, às 2h da tarde. Bruno, obrigada pelos comentários aqui, contribuição. A gente volta amanhã, então, com um Café com Política. Combinadíssimo, então. Carol, Felipe, desejar a todos um bom final de semana também, que aproveitem aí para descansar. E lembrando o seguinte, essa entrevista é importante, eu, se fosse ouvinte da CBN aí, não perderia, porque o como fazer para as administrações é algo muito relevante, viu, Carol? Um grande abraço. Muito obrigada, Falou, viu? Bruno. IPTV